Muito bom dia, abençoados! Como é que vocês estão? Segundou nesse universo incrível! E hoje é o dia da nossa live especial da semana do Grupo Bênçãos que Multiplica, onde eu venho falar para vocês sobre lidar com a ferida da rejeição. Posso até me sentir rejeitada? Sim, porque a Aline está lá em Gramado, viajando, passeando, aproveitando as férias. E eu fiquei com o intuito, de trazer esse conteúdo incrível para vocês. Não, ela não me rejeitou, a viagem já estava marcada e eu falei, não, você tá indo a passeio, não tem por que estar aqui, né? Então vamos lá. Como que a gente vai se cuidar, se honrar, entender que nós estamos aqui por um bem comum? A gente precisa de paciência o tempo inteiro, tolerância e cultivar o nosso amor por nós mesmos. Soltar o peso, aquela mágoa que a gente carrega. Quando a gente olha pra gente, aceitando as nossas próprias necessidades, não é egoísmo. Sim, você não pode ser egoísta de achar que tudo é sobre você e o mundo inteiro gira ao redor de você. Mas é como você precisa entender que dentro de você, se tem amor, se tem respeito, você vai ter uma vida melhor, onde você vai ter mais confiança, você vai conseguir estar próximo às pessoas. Então, e claro, você precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Fortalecendo a tua autoestima, trabalhando o teu pensamento, as tuas crenças, em rumo sempre à felicidade. Isso tem que ser feito diariamente, não é uma coisa assim, Elis, vou fazer uma vez e vai resolver. Não. A gente traz aqui formas de curar essas feridas e transformar tudo isso. Equilibrar tudo na nossa vida. E como que funciona a ferida da rejeição, então? A ferida da rejeição é sobre a gente aceitar nós mesmos. Porque a gente olha pra nós como se a gente fosse algo repartido. Quando você se olha no espelho, você não vê você. Você vê a sua imagem. Então, assim, muitas vezes a gente cria essa rejeição dentro da gente porque a gente rejeita algo em nós. E a gente nunca aprendeu a lidar com a gente mesmo. Ela começa, por exemplo, lá na infância, com a nossa autoestima. Porque a gente precisa olhar para um grupinho de crianças conversando, brincando. Uma vai ter uma ideia, as outras não vão querer, elas vão olhar de lado. Aí, por exemplo, assim, se no dia de hoje você observa as crianças, nesse dia talvez uma delas esteja todas elas estejam contra uma criança. Só que isso já vai passar e vai conversar. Só que o nosso cérebro, a nossa mente, faz com o quê? Faz com que você carregue essa dor que você nunca vai ser aceita. Então, se lá com 5 anos você passou por uma situação onde todas as crianças olharam de feio pra você, rejeitaram suas ideias, sua brincadeira, no outro dia seus amigos já voltaram a ser seus amigos. Eles estavam fazendo uma espécie de birra. Só que o teu inconsciente guardou tudo isso e trouxe pra atualidade, pro momento atual, como se todo mundo fosse rejeitar. Aí você começa, com a terapia você precisa olhar de uma forma diferente pra você. Você tem que ver que você é a mesma pessoa. Não a mesma pessoa de 5 anos, mas a pessoa que as pessoas falam, por exemplo, que você recebe elogios, você precisa acolher como verdade. Não adianta você querer receber o elogio de alguém e falar assim, mas não é tudo isso. Porque lá na tua infância você viveu situações em que as crianças talvez não te elogiaram naquele exato momento. Naquele exato momento que você propôs uma brincadeira, por exemplo. Então, assim, a gente precisa acolher todas as nossas faces, olhar para o espelho e falar, realmente, aquela criança vive dentro de mim. Mas aqui tem uma criança que está despertando, um adulto que está despertando. E aí a gente desperta e a gente vê o quanto a gente é imparcial com a gente. E aí a gente vira a chave. Eu sou digna de amor.
as pessoas não estão pensando só na minha reação. Sou eu que tô colocando tanta importância nisso que eu deixo de viver. E aí você começa a viver a dignidade de volta. Quando você vira a chave e você pensa assim, eu preciso ser egoísta sim, porque eu preciso olhar pra mim. Só que não é aquele egoísmo que vai fazer com que tudo gire ao meu redor. O mundo inteiro, todas as coisas ficam pro meu lado pessoal. Porque lá na infância eu vivi aquilo, e lá na infância talvez eu não fui acolhida. Mas a gente esquece que 10 minutos depois que você tem uma discussão com um amigo, você já estava junto de volta, quando é criança. E no adulto é assim, quando a gente tá na vida adulta, a gente conversa com as pessoas, talvez no exato momento, teus amigos não tenham tanta afinidade contigo. Mas você acaba achando que tudo é sobre você, que elas estão rejeitando você, entende? É muito sobre a gente largar essa carapuça. Que máscara é essa? De quem foge. Então, se você tá fugindo o tempo inteiro das suas... se sentindo introvertida, com medo, tentando se esconder, evitando suas situações sociais. Eu não quero estar com os meus amigos. Porque se eu for fazer isso, eu vou ser excluída. Que nem eu fui na infância. Então, assim, a gente acaba trazendo toda a timidez pra atualidade. Quem aí não conhece alguém que seja tímido, né? Então, se você tá ali vivendo aquela ferida, na timidez, medo de se expor, eu não quero passar por nenhuma exposição, eu não quero abrir uma live e ter uma pessoa, 2 pessoas online, que nem muitas vezes eu abro aqui e demora pra, as pessoas virem e saberem que eu tô online. Então, assim, eu sei que quem precisa ouvir, vai ouvir. Eu não preciso mais buscar a aprovação de ninguém. Claro, existem temas e temas. Teve uma coisa que eu virei a chave nos últimos dias, foi assim: Elisa, nem tudo que é importante pra você, que é interessante pra você, as pessoas vão querer. Então você precisa pegar mais leve. E aí, não que eu ficasse fugindo, mas eu falava, cara, por que eu vou abrir uma live, vou ligar a câmera aqui e vou falar essas coisas? E isso vai diminuindo a minha autoestima também. Isso vai deixando eu com que eu... Não que eu tenha medo de me expor, mas eu fico pensando, é tão dispensável porque as pessoas não estão interessadas. Só que não é o interesse que eu tenho, é um interesse que talvez algo que eu traga pra você seja interessante. Então a gente precisa virar essa chave no nosso cérebro e parar de fugir. Eu converso com tantas mulheres que falam, eu queria tanto mostrar meu trabalho no Instagram e tal. Eu falo, cara, é só ligar a câmera. O que de pior vai te acontecer se você liga a câmera, se você fala, se você conversa, se talvez você chegue a conversar com alguém? Não acontece nada de pior. A gente só vai voltar a reviver as feridas lá da infância. Por isso que é muito importante a gente buscar ajuda quando a gente passa por essas tendências de timidez, de apego, de insegurança, onde a gente fica ali se autodepreciando, se julgando, fica revivendo situações de sofrimento. Porque o nosso cérebro, fica automaticamente fazendo isso. Então, Elisa, o que eu posso fazer? Por exemplo, uma sessão de Theta Healing, ele vai virar suas chaves. Vai pegar aquela criança, assim, que eu tô sendo rejeitada por todo mundo. Aí você vai ver, nossa, isso não tem nada a ver. As pessoas querem saber, elas querem me ouvir. Elas estão precisando de alguma coisa que eu possa ajudar elas. Então, talvez a ferida da rejeição seja a menor que eu tenho. Apesar que eu já tenha tido muito. E a gente sempre abre nosso coração aqui pra falar sobre as nossas rejeições, né? Sobre as nossas feridas, por exemplo, eu e a Aline. Então, assim, a gente, se coloca, às vezes, numa situação, ou evita se colocar na situação, porque a gente não quer sangrar. A gente não quer que essa ferida arda. Mas eu sinto muito, gente. A gente precisa aprender a lidar, a gente precisa aprender a superar nossas feridas. Senão você vai parar de viver, você vai parar de... Você vai se trancar num quartinho escuro e vai ficar ali, inerte. Como que a gente, então, vai buscar? Você vai pra terapia, a gente vai trabalhar com a tua baixa autoestima, o teu medo de exposição,
aquela busca constante de ser aprovado, porque você precisa que todo mundo fale que tá bom, que tá legal, que não sei o quê, que você precisa que todo mundo te aprove. E aí na terapia a gente traz esse universo seguro e você acaba se tornando a sua própria aprovação, a sua própria força, a sua própria âncora. Você não precisa mais que alguém venha e valide o que tu tá fazendo. Você faz. E quando você faz, você vai se aprimorando. E aí você chega na perfeição. Então, como que é a ferida da rejeição e a linguagem do amor? Vocês já ouviram pessoas que gostam muito de palavras de afirmação? São as pessoas que se sentem amadas ou têm aquelas palavras de validação. Elas reconhecem o valor e a importância delas a partir do que as pessoas falam. Só que nem sempre você vai ter ali alguém pra te falar: nossa, você tá incrível, Elisa, tá muito bom. Elisa, vai. Nem sempre a gente vai ter isso. Alguém que vai ali e fala: ó, não, aprovado. É você que vai ter que se aprovar. É você que vai ter que colocar as palavras de afirmação no teu espelho, no teu celular, programar a Alexa, escrever cartas. Então, assim, quando a gente tem qualquer ferida, a escrita terapêutica é ótima. Porque você vai escrevendo e aí você vai compreendendo os teus sentimentos. Porque às vezes a gente não sabe dar nome a eles porque a gente nunca parou pra refletir com eles. Aí se você reflete, tipo, essa linguagem de medo, de timidez, de eu não sou aceito, ninguém quer ser meu amigo, você se desvaloriza. E cara, eu tenho certeza que quem vai me ouvir aqui tem muitas qualidades, tem qualidades incríveis. E talvez precise ressignificar e olhar para aquela situação que você viveu lá na infância e falar: uau, era só isso. E aí a gente acaba conseguindo olhar para nossas feridas sem essa máscara, sem essa fuga, sem essa tendência a se depreciar, sem controlar tudo. Então, assim, talvez eu não goste de alguma coisa por algo que eu vivi lá no passado. E se eu for lá no passado resgatar essa memória, esse sentimento, eu trago pra minha vida uma nova versão de mim. Então é isso que a terapia faz. É isso que o nosso grupo terapêutico faz. Elisa, que grupo terapêutico é esse? A gente tem o grupo Bênçãos que Multiplicam, que é o caminho para que você realmente receba todas as bênçãos que você quer, que você almeja. Mas quando a gente lida com a questão de bênçãos, a gente alcançar o que a gente deseja, o que a gente merece, a gente precisa lidar com as leis universais, com a lei da atração, com a lei do materialismo, do magnetismo. A gente precisa lidar com a lei do amor. E aí a gente pega, trabalha, faz toda essa questão de lei da atração e atrair toda a prosperidade que quer. Mas a gente se depara com dores internas. Então por isso que a gente fala tanto das feridas. Porque se tu tem uma ferida, ela não vai deixar com que você se sinta segura. Essa ferida não vai deixar com que você se sinta adequado. Talvez a tua ferida não vai permitir que você confie em si mesmo, confie nos outros. Trabalhar a confiança, o controle, porque às vezes a gente atrai situações onde a gente é atraído, recebe uma traição, não só uma traição amorosa, a gente recebe uma traição, seja de uma pessoa, de um amigo, porque a gente se conecta com a lei da atração e atrai isso para nossa vida. Porque quando a gente tem essa ferida, tudo em nós vai resultar em decepção. E como que eu vou quebrar essa decepção? Quando eu vou olhar para a terapia, quando eu vou olhar para minha criança interior, quando eu vou olhar para o que me aconteceu e falar: sim, eu aceito, foi assim, mas hoje já pode ser diferente. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu tenho um pai, uma mãe, eu cresci e eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então você se torna aquela pessoa que vira a chave da vulnerabilidade. Você entende: sim, eu sou vulnerável, mas eu não preciso ficar controlando tudo o tempo todo.
E então, assim, quando a gente precisa despertar, a gente olha pra gente de nós. E nós temos muitas memórias dolorosas. Ah, Elisa, eu não tenho dinheiro pra fazer terapia. Perfeito, nós temos o nosso grupo terapêutico, que é um valor, uma porcentagem, 10% do que é uma sessão de terapia comigo e com a Kaline é o valor do grupo. Que você recebe a energia o mês inteiro. Cada semana uma terapia ou um tema diferente. A gente sempre trabalha, tipo, esse mês de outubro a gente trabalhou as 5 feridas, uma por semana. A gente trabalhou limpeza energética, reiki, teta healing. Hoje a gente vai trabalhar constelação familiar, exercício sistêmico em grupo. E aí a gente vai acolher nossas feridas. Você tem meditação, você tem a meditação do Ho'oponopono, que é incrível, aonde realmente você vai desenvolver esse olhar. Você não vai pegar assim, isso aqui tá me doendo tanto e eu quero olhar pra isso agora. Não, as coisas vão desabrochar em você e vai ser leve. Você vai conseguir se permitir olhar para aquela ferida e liberar essa emoção que tá em cima disso. E aí você coloca, tipo, aceitação, tudo foi como foi e tudo é como é. Então eu tô destinada a viver como foi? Não, você tá destinada a fazer sua parte, fazer diferente. E se a gente passa por um processo de mudança de mentalidade, que é a terapia, a gente tem resultados diferentes. Que, por exemplo, assim, se você errou uma vez na vida e você reconheceu esse erro e você aceitou assim, eu errei, você não tem como passar por esse erro de novo se você não assumir que você errou. A não ser que você não faça terapia e você não ressignifique isso. Você sempre vai repetir aquela história. Talvez você esteja repetindo a história da sua mãe, da sua avó. A gente precisa quebrar esse ciclo de repetição, esse ciclo de padrão. E é através da terapia. E não existe terapia melhor do que você falar sobre o seu problema, sobre o seu sentimento, sobre o seu bloqueio. E ressignificar e entender, nossa. Então eu tô vivendo rígida porque eu quero ser perfeccionista, porque minha mãe foi muito exigente comigo. E aí você fala assim, você se conduz, se coloca naquela situação de condicionamento, né? Conduz. Mas você vê assim, eu só vou fazer quando for exatamente perfeito. Esse dia nunca vai chegar. Você precisa dissolver essa rigidez. Você precisa soltar o controle. Pegar o controle assim. Tá aqui o controle, então tá. Esse é o controle. E aí você fica controlando tudo. E você vai, e você volta, e você vai, e você volta. E aí você vai vendo que ficou difícil. Porque você não tem leveza, porque você não dorme, porque você não faz as suas necessidades direito, porque você não toma água, porque você não se permite. E você não ri. E você não chora, porque você fala que tem que ser equilibrado. Ou equilibrada. E como que você vai pegar esse controle e vai falar assim, você me traz segurança. Você me traz tanta segurança que eu me condiciono a viver a vida achando que eu tenho controle. Só que a Elisa me ensinou que quem tem o controle é Deus. E que se eu falar, você me serviu, mas agora você não me serve mais. E agora eu confio em Deus. Porque ele realmente tem o controle de tudo. É esse cara que vai resolver. É esse cara que eu preciso me render. É esse cara que vai me trazer situações onde eu me sinta valorizada. É esse cara que vai me encorajar. É esse cara que vai fazer com que eu não seja tão autocrítica. É esse cara que vai fazer com que eu olhe pra minha dor e fale: uau, eu superei a minha dor. E você? Larga seu controle. E aí bate aquela coisa, aquela ansiedade, aquele aperto no peito e você fala, tá, e agora? O que eu faço? Deus só pede que você respire. Respire. Respira fundo. E confia. E confia nele. É só isso que Deus pede de você. Que você largue o controle. Porque controle você não tem. Você tem o autocontrole, que é
reconhecer as suas emoções e ver até onde você pode ir e até que momento você pode sofrer. Porque se você sabe qual que é a tua dor, você estipula um limite como adulto e você fala, eu vou sofrer, eu vou chorar agora. Mas eu vou ficar aqui 5 minutos me lamentando, 10 minutos reclamando e quando eu levantar, eu não vou mais lembrar disso. Você chora, você sofre aqueles minutos, você levanta e você não lembra mais daquilo. E você não ficou guardando aquela mágoa, aquela rejeição. Porque o que acontece? A gente não chora, a gente não põe pra fora, a gente não descarrega nossas emoções. Então, olhem com bons olhos pra vocês mesmos. Se olhem no espelho e fale assim, eu me olho por bons olhos. Eu olho pra mim com uma nova perspectiva. Eu tenho outro ponto de vista agora. E eu agradeço pela vida que eu recebi. E a gente assume 50% do que dá certo nos nossos relacionamentos, de certo e errado, e 50% dos nossos relacionamentos a gente entrega pro outro. E a gente se dedica 100% a ser quem a gente realmente é. E se você é uma pessoa emotiva, você precisa viver as suas emoções. Não adianta você querer ficar ali equilibrada, a não ser que você faça yoga, a não ser que você medite. E você na meditação lide com tudo isso e você realmente sinta esse equilíbrio. Mas a gente precisa atingir ele de uma maneira através do autoconhecimento, através de você se expor à dor na posição de yoga e entender que aquele 1 minuto que você tá fazendo aquela prancha vai passar e você só respira. E aí você desapega que você não é capaz, que você não consegue. Aí você desapega de querer salvar o mundo inteiro e salva você. Então, meus amores, tenham coragem de olhar para as feridas de você. Confrontem as memórias dolorosas que vocês têm, os traumas, as feridas, o abuso, a injustiça, a traição. Nem sempre vai vir com esses nomes. A gente tem uma série de lives que cada live vai falar sobre uma das feridas e sobre a forma com que a gente vive cada uma delas. A rejeição é aquela pessoa que é escapista, que tá o tempo inteiro fugindo das coisas. A ferida do abandono é aquele que é dependente de todo mundo, que não consegue fazer nada sozinho. O da humilhação é aquela pessoa que é masoquista, que se coloca como sofredor e se desprecia, autodeprecia, fica se depreciando, se colocando em situações de julgamento, de autossofrimento. A traição é aquela pessoa que controla a si mesmo e controla os outros. Por quê? Ela não quer ser vulnerável. Então ela pensa, eu vou ficar controlando tudo. Porque daí ninguém vai puxar meu tapete, ninguém vai me trair, ninguém vai me enganar. A ferida da injustiça é aquela pessoa que quer ser perfeccionista e busca a justiça constante, que não expressa as emoções. E é que é exigente emocionalmente com ela mesma e com os outros. Então, o primeiro passo é você olhar e falar assim, nossa, eu sou tão controladora. O que vai acontecer se eu largar o controle hoje? Você aprende a lidar com os seus bloqueios e os bloqueios das pessoas que estão ao seu redor. E você pode comunicar-se de maneira saudável a partir do momento que você olha pra tua mente, olha pra tua mentalidade, olha pra tudo que tu tá vivendo. Senti de trazer uma mensagem hoje pra vocês do oráculo. Então vamos lá, respirem fundo. O poder. O poder é utilizar o seu talento e fertilizar a sua vida, fazendo você usar de forma responsável sua magia pessoal. Nós só encontramos o poder em meio da busca honesta. Isso acontece com a união dos nossos desejos, juntos e unidos ao plano de Deus. Tudo está disponível para quem tem o seu poder e utiliza com sabedoria e coerência. Esse poder não vai corromper sua alma,
Ele vai trazer todas as suas potencialidades, trazer autoconhecimento. E não é que você vai ter autoridade sobre os outros, mas você se torna autor da sua própria narrativa de vida. E essa carta e esse momento te convida a liderar seu destino, se desfazer de crenças que você é frágil, indigna, que não sente prazer em ser quem você é, ou incapaz de atingir o que você deseja. Tome ação decisiva sem hesitar. Não tema seu poder. Deixe-lhe trazer as habilidades necessárias para transcender os obstáculos que se apresentam. Reúna seus recursos internos e permita que a sua alma revele as competências até então desconhecidas. Ancore o poder da natureza com justiça, amor e coloque em prática o que você já domina. Seja coerente com o uso da palavra, do pensamento, da emoção e da ação. Você pode sim ser poderosa e justa. Você pode ser um exemplo disso. Direcione todos os seus talentos para liderar a jornada que o seu coração já embarcou, que é essa vida presente. Use seus talentos, a sua liderança e a sua liberdade de arbitrar sua vida. E afirme comigo: eu sou o poder que rege o meu destino. E com isso, meus amores, eu me despeço nessa manhã de segunda-feira e desejo uma excelente semana para vocês, que vocês possam essa semana orar e vigiar muito na vida de vocês, porque nós estamos passando por portais. Dia das Bruxas, Dia dos Mortos, dos Finados. E é nesses dias que muita gente chora, sente saudade e precisa aprender a lidar com isso. E eu vou ver se durante essa semana eu trago uma live pra vocês aprendendo a lidar com o luto. Porque eu vou fazer 2 palestras sobre isso. Então eu vou ter muito conteúdo pra trazer pra vocês. Então, meus amores, uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês, que vocês busquem sempre a paz no coração de vocês. E se olhe com bons olhos. Olhe para você como você olha para os seus filhos. Uma excelente semana.